Aí, garotada, estamos de volta aqui. Aqui vocês sabem quem é. Mário Marques, celebridade, homem conhecidíssimo no mercado de política. Agora, aquele cara ali, duvido que vocês sabem. Ele já esteve aqui, mas ele teve com outra fisionomia. Professor Henrique, olha lá, ele resolveu fazer barba, cabelo e bigode. O professor Henrique, quando faz pesquisa, ele faz barba, cabelo e bigode. E está presente aqui por causa da Prefab que vocês estão vendo ali, Futuri, que faz pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, monitoramento de imagem digital. Pô, por isso que a gente estava falando da André Siciliano, que ele não tem monitoramento nenhum de imagem digital. E tracking, para vocês saberem o que é saber exatamente o que está acontecendo nesse momento na pesquisa. Seja bem-vindo. Mário, é contigo. Seja bem-vindo. É você que trouxe o Henrique. Uma coisa curiosa é que as pessoas estão chamando de Prefab, né? Eu acho isso bom. Né? Não é Prefab? Ficou bonitinho. Não, ninguém usa o Future, é só Prefab. Ficou só, acho que é bom até pensar em readequar a imagem. Prefab, né? Future. Mas me conta, Henrique, e aí? Pesquisa foi divulgada? Pesquisa estadual, me conta aí tudo. Verdade. Conta pra gente. Vocês fizeram uma pesquisa, qual foi o período? Então, foi semana passada, né? Durante o processo da semana passada. A gente até falou, na última vez que eu estive aqui, que a gente estava entrando no campo. Foi isso mesmo. Lembra? E a gente realmente fez a pesquisa durante a semana que passou. Uma pesquisa bem robusta, né? 1.600 entrevistas. Pô, é um número expressivo, cara. Bem robusta. Só no estado? Só no estado do Rio, né? Muitos pesquisadores em campo. Então a gente teve... Pesquisa de campo, nada de telefone. Campo, entrevistas pessoais, individuais, né? No local. Né? Então a gente conseguiu... Isso é importante dizer, porque tem muito cara fazendo entrevista por telefone. Aí. Muita gente faz pesquisa por telefone. Quantos pontos de coleta, Henrique? Mário, foram 80 pontos de coleta. 80 pontos de coleta no estado. Né? Bem representativa. E pegando exatamente essa... ponto de coleta, para vocês saberem, é onde ficam os pesquisadores, não é isso? Exatamente, né? Onde são feitas as entrevistas, né? Num estado que tem 92 municípios. Você estava em 80 lugares. Exatamente. Em alguns com mais de um ponto de coleta, como o Rio de Janeiro. Com a amostragem, né? A amostragem ela é representativa, né? Então, ela, pelo menos, ela consegue dar cabo de todas as regiões do Rio de Janeiro. Né? Alguns municípios você não vai, mas ele é representativamente coligado a um outro daquela mesma região, e é por isso que dentro desse processo probabilístico a gente faz com que todas as regiões sejam representadas na amostra. Então, por isso esses 80 pontos de coleta, né? Muitos no Rio de Janeiro, representando a proporcionalidade do município do Rio de Janeiro dentro do estado, e algumas cidades muito representativas em cada região que elas estão. Então, a gente pode dizer que o estado está completamente coberto. Agora, eu vi que você deu uma entrevista para algum veículo, que agora eu não me lembro o nome, acho que foi para o Diário do Rio. Diário do Rio. Que você disse que foi feita uma checagem de 80% a 100%. O que é isso? Então, conta pra gente. O que os institutos, normalmente, na hora que vão registrar a pesquisa, a gente tem uma amostra daquilo que a gente coleta. Então, por exemplo, nós fizemos o campo com 1.600 entrevistas. Naturalmente, os institutos têm 20% desse número, tá? Ao em torno de 320 pesquisas em que o nosso pessoal do feedback, né, do background, liga para conferir se você foi entrevistado mesmo, no local que você foi entrevistado, que horas foi. Foram mais ou menos as perguntas falavam sobre isso, para exatamente dar segurança. Você faz uma auditoria. Uma auditoria interna. Todos os institutos fazem isso, né? Isso fica na casa dos 20%. Mas como a gente é chato, e é mesmo, a gente testa muito. Então até o pesquisador que vai para campo com a gente, ele sabe disso. A gente fala assim, a média aqui não é 20%. Nós auditamos a grande parte dos questionários que você faz. E aí, no início, muitos pesquisadores falaram, essa história, não é possível, todo mundo faz 20 no máximo, não sei o quê. E a gente faz muito. E o muito dessa vez passou de 80%. Então, além da pessoa da rua ter sido entrevistada, mais de 80% delas recebeu o telefonema perguntando se ela foi entrevistada
se foi naquele local, se foi naquele horário, se foi por um entrevistador, homem, mulher, para quê? Para que a gente realmente tenha toda a segurança dos dados que a gente busca na amostra. Vamos lá, Henrique, vamos ver o resultado aí. Primeiro a gente vai começar com o presidente, né? Isso. Vamos passar para ver os números para presidente. Essa é espontânea, né, Henrique? É espontânea, né? Espontânea, como o nome já diz, é espontânea, né? Você chega e pergunta em quem você vai se a votar pessoa para já presidente. tem candidato. Primeiro, se ela já tem candidato, se sim, quem é que você vai votar para presidente? E aí, o Lula ali teve uma boa quantidade de amostra, assim, tá como na o próprio memória das presidente. Está na pessoas. memória, é aquilo que a gente fala, gente. Se a gente Bolsonaro olhar os também, números, né? também, claro, é o presidente. A espontânea, Jackson, mostra que... O cara é conhecido. Que existe uma cristalização dessa polarização. Ali tá na cara, tá na cara. São os dois ali, muito à frente de todos os outros. Muito à frente de todos os outros. Num cenário de pré-campanha, já. No estado do Rio. No estado do Rio. No estado do Rio. Então você vê que o Lula teve um bom desempenho, o Bolsonaro como presidente também tem um bom desempenho, e os outros entraram na situação da água de salsicha, que a gente chama, né? Que também não é muito diferente numa pesquisa espontânea. Quase um anonimato, né? Porque a espontânea é muito isso, é quem está na cabeça das pessoas. Ou é aquele cara que já está convicto mesmo no voto, eu vou votar nesse cara, né? Ou minimamente é aquele cara que ele se lembra. Essa é a verdade. Agora, ali mostra que não tem candidato 29,2%. Ou seja, é um número também que vai se diluir, né? Ainda tem tempo para que as pessoas consigam começar a se posicionar, né? É um número, se a gente for pensar, é um número de quase metade, né? Assim, um terço, digamos, praticamente um terço dos votos que foram quase o que assistidos, tem, né? Mas, exatamente. Só que o que acontece? Como ainda tem muito tempo, eu digo, do processo eleitoral, né? As pessoas vão se dividindo e vão, aos poucos, tendo suas posições. Na espontânea é natural, esses números são naturais até. E até eu vou dizer que não são números até baixos. Porque em outras situações esse número do não tem candidato é maior ainda nessa por causa altura. da polarização, né, radical que a gente está tendo. Exatamente. A tendência, inclusive, é que esses 29, ao se decidirem, vão se dividir entre os dois lá. Naturalmente. Chance de alguém que não tenha candidato até hoje... Muito difícil, Jackson. Muito difícil. Só se acontecer alguma coisa hecatombe. Muito fora da... Exatamente, um hecatombe com um dos dois, em que esses fiquem praticamente fora do jogo, e aí, naturalmente, esses que seriam os eleitores de um desses que acontecesse alguma coisa diferente, iriam migrar para outros. Mas dificilmente. Eu digo muito, professor, da questão, Henrique, da questão da estratégia. Quando você fala, e eles sempre falavam, terceira vez estão até desistindo disso, né? Você tem convicção o seguinte: se quiser disputar essa eleição, tem que tirar um dos dois. Exato. Ou seja, se o Ciro quiser disputar a eleição, tem que tirar do Lula. E se alguém quiser disputar a eleição ali, o Luiz Felipe Dávila, por exemplo, que é o meu candidato de preferência, se o Luiz Felipe Dávila quiser entrar nesse jogo, tem que tirar do Jair Bolsonaro. Senão não tem jogo. Isso. E aí eu acho que isso vai até o final. Não vejo muita possibilidade de mudança de cenário. Vamos ver agora a induzida. Então, a induzida já cristaliza mais exatamente a opinião das pessoas, tendo os candidatos em vista. O cara botou o olho, aí aqueles caras que estavam ali embaixo, no indeciso e tal, passaram a se decidir. Exatamente. Alguns decidiram pelo Lula, alguns decidiram pelo Bolsonaro e alguns Lula decidiram... cresceu mais que o Bolsonaro. Proporcionalmente o Lula cresceu mais que o Bolsonaro, quando ele é colocado, né, na possibilidade de ser votado pelas pessoas. Como você diminuiu o indeciso, ele migrou para o Lula. Como o Bolsonaro não se mexeu praticamente, ele migrou para o Lula e para o Ciro Gomes. E é pequena também essa migração. Se a gente olhar, o próprio Bolsonaro ele cresce pouco e cresce quase que dentro da margem, né? E o Ciro também cresce dentro da margem. Então é muito ali ajustadinho
quem conseguiu uma gordurinha de verdade foi o Lula. Ali a gente consegue perceber isso. Aí você tem uma coisa que é histórica, né, no Rio de Janeiro, que esse número é mágico, esses 30% são mágicos. Brizola sempre que ganhou a eleição foi nos 30%. Quando ele perdeu é porque o outro lado somou. Ali você tem esses 30% do Bolsonaro estão cristalizados aqui, e quem pode crescer ou diminuir é o Lula. Acho ali que Se aquele o Ciro número do crescer Bolsonaro é o mais, número dele. é. É o número dele, né? Até com aqueles que não são ele, mas são mais próximos, tem uma tendência natural a ir para esse campo que ele está, né? O que eu acho que não é bom para ele exatamente foi pelo que ele fez na última eleição aqui. Se a gente identificar os votos que ele teve no Rio na última eleição para o que ele tem hoje... Você se lembra o que foi, não? Ele conseguiu aqui no Rio de Janeiro, acho que mais de 60% dos votos, né? No segundo turno. No segundo turno. Comparando mais segundo turno. É. Que, teoricamente, a gente poderia... Vamos dar uma olhada rápida. Se a gente pegar todos esses números aqui de baixo, né? Do Ciro para baixo, né? E tirar o branco e o nulo, né? Vamos somar só com o indeciso, tá? A gente vai ter algo em torno de 12%, 13%. Se isso migrasse tudo para o Bolsonaro, ia ter um empate. Então, por isso que a situação, olhando hoje, a gente sempre fala, pesquisa é hoje, amanhã pode ser completamente diferente. O cenário pode ser completamente diferente. Eu posso Mas mudar de hoje, opinião? Pode, todo mundo pode mudar de opinião. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, o cenário é que o Lula está com conforto, conseguiu um conforto no Rio de Janeiro que as pessoas não estavam enxergando. Está muito confortável depois que saiu da prisão. Está muito confortável, inclusive. Até arranjou namorada nova, casou de novo. A Janja. É isso, a vida muda. A vida muda, ele está muito legal. Vamos ver a rejeição? Aí ele já mudou de conversa, tá vendo? Ele já mudou de conversa. Ele já sentiu para onde ele vai. Vamos lá. Olha só. Isso aqui chama atenção, né? Tem muito mais gente que não quer Jair e muito menos gente que não quer o Lula. É isso que você falou, o Lula está confortável. Confortável. Nessa polarização ele acaba... Está confortável. Porque qual era a tendência natural? A polarização, e isso aí está tentando botar ali num nível em que os dois estivessem muito próximos. Quando eu tirei todos os outros e os indecisos, agora, um minuto atrás, o que a gente imaginava? Bom, então vão estar ali empatados, né? Se todos fossem para o Bolsonaro, estaria ali empatado. Se todos aqueles fossem para o Bolsonaro, inclusive os votos do Ciro. Só que aí, quando a gente olha isso aqui, não vão. Por quê? Porque daqueles, todos que estão para baixo, muitos o rejeitam. Então, por isso que a rejeição dele, olha como é que ela cresce. Muita gente não gosta do Bolsonaro. É o que eu estava falando sempre, cara. Falo sempre isso. Qualquer coisa que o Bolsonaro faz, o nego acha ruim. Jackson, hoje é aquele negócio. É ele e o Lula. Muita gente também não gosta do Lula. Não vota no Lula de jeito nenhum. Se a gente pegar 34,4 e pensar que só 4,5 tem esse posicionamento em relação ao Ciro, que é um candidato polêmico, Ciro é polêmico. Muito polêmico. Só o problema da polêmica dele é que ninguém entende que ele é polêmico. Mas é polêmico. Muita gente podia falar, não, eu não voto no Ciro de jeito nenhum. Só uma confusão, sabe que ele é só tem briga, só 4,5. O Ciro, por exemplo, o polêmico dele é que você olha assim, esse cara é polêmico, ele está discutindo alguma coisa, mas você não sabe o que é, né? Porque ele fala uns negócios e você não consegue entender nem a pau. Mas são números altos, que eu digo, de rejeição. Tanto do Lula quanto do Bolsonaro são números altos. Eu vou dizer que do Lula é alto e do Bolsonaro é altíssimo. Acho que esse é o resumo. Né? E tem ali 13% que não rejeita nenhum, nem outro. Nem ninguém. É aquele cara que não quero não o indeciso, junto com aquele que não quer se posicionar. Vamos para governador agora, professor? Vamos, caramba, agora vem. Putz. Vamos lá. Tchau. Governador. Vem cá, essa aí não. Espontânea. Espontânea? Nego fala Cláudio Castro espontânea? 10% falar de Cláudio Castro. Mano. Isso mostra que há um crescimento da pré-campanha. Agora, assim, né? o seguinte, há um crescimento. 78%. Não tem candidato. Cara, mas o cara é governador.
Ele está visitando o estado todo. Então, eu acho que isso, Jackson, é o começo Ele tem de um Rodrigo processo. Abel. É o começo de um processo. Né? Mas de você acha que ele vai visibilidade. crescer mais, né? É uma tendência natural. A máquina atuando, e eu não estou falando a máquina pejorativamente. Não, mas a máquina está atuando há muito tempo. É isso que eu estou falando. Mas a máquina atuando cada vez mais é um processo natural. Ela já, como você falou, ela já está atuando há algum tempo. Só que agora as pessoas estão começando a perceber essa atuação. Seja em, por exemplo, coisas da Águas do Rio, que agora está em tudo quanto é lugar, para onde a gente olha, a gente vê coisas da Água do Rio mexendo, cavucando no chão, parará. Então, é uma presença do Estado de alguma forma, né? Se a gente está vendo essa questão da visibilidade da polícia na rua agora, como pelo menos no eixo Zona Norte, Zona Sul, com muito carro na rua, muito policiamento, é uma percepção de que as pessoas vão tendo da máquina do Estado funcionar. E é o que eu estou falando mais uma vez, máquina do Estado que eu digo não é da forma pejorativa, é exatamente o trabalho que é feito e que agora está tendo visibilidade. Aí a gente sabe que perto das eleições a visibilidade aumenta, mas é um processo de visibilidade. Então acho que o Cláudio está surfando, começou a surfar. Tecnicamente com um garotinho, né? É isso, porque qual é a ação do Freixo na rua? Qual é a ação de visibilidade? Porque isso é espontânea visibilidade. Qual é a espontânea? Ou aquele voto já fechado, voto partidário, político, ideológico, ou é um processo de visibilidade. Então o Cláudio é o governador e está com máquina na rua. Os outros dois candidatos mais próximos, que são Garotinho e Freixo, têm a memória, né, e a organização político-ideológica de cada um. Cara, se eu tivesse em campanha com acesso a essa pesquisa normal, fosse candidato, não sendo um dos dois, eu ia fazer uma campanha fantástica em cima de não ter candidato. Cara, se você até hoje, com Cláudio Castro, Marcelo Freixo, Garotinho, você não escolheu ninguém, escolhe eu, cara. Eu tenho muita chance. É um bom slogan. Porque, pô, mas você até hoje, vendo esses caras aí, não escolheu, né? Mas, enfim, o que é importante do ponto de vista de eleição? Né? Cláudio Castro, governador, presidente no estado todo, está com 10%. Se você juntar Marcelo Freixo e Garotinho, e o Rodrigo Neves engoliram ele. Enfim. É isso. Vai fazer parte de um processo político. Vamos para induzida, né, estimulada. Eu acho que é aí que você... A tua tese, Jackson, é corroborada. Quando a gente olha para a pesquisa de presidente e olha para a pesquisa de governador, olha a diferença de percentual dos candidatos, né, para induzida presidente e induzida governador. Olha a diferença de tamanho dos candidatos, do Lula, Bolsonaro, para o Cláudio, para o Freixo e para o próprio Garotinho. Eu acho que a soma ali, né, se a gente for falar, a soma dos três é o que tem o Lula hoje. A soma dos três é mais ou menos o que tem o Lula hoje. Uma coisa curiosa é que o Garotinho cresceu 3 vezes, né? Foi o que mais cresceu da quando você apresenta o nome dele. É isso. E em compensação também, quando você apresenta os nomes, muita gente que estava indeciso foi para o branco e nulo. Também. Ou seja, eu não quero ninguém, eu não conheço essa turma. Verdade. O eleitorado fluminense está dizendo não, né? E não conhece. A maioria também não conhece. Eu não conheço essa gente. Se a gente pegar na de presidente, é 8,5%. 8,5%. Olha aqui a diferença. Por isso que eu digo que a eleição é polarizada com o presidente na cabeça. Exatamente. Você vai ter uma campanha onde você chegar, eu tenho dito isso para os candidatos que trabalham com a gente, é o seguinte, amigo, você vai ter que chegar lá, o cara vai perguntar se é 13 ou 22. Isso aí. Se você disser, não... Que lado do muro você está? Eu sou 30. O cara, amigo, volta outro dia, porque agora eu estou ocupado, eu tenho que atender o telefone. E tal. Isso fica claro. A eleição de presidente é a eleição que vai puxar o carro das outras. Vai puxar o carro. Não adianta. O nego quer fazer diferente. Outro dia teve um cara, eu estou aqui, mas eu não vou dizer quem que eu quero. O próprio Paulo Ganimi anda dizendo aí o seguinte, eu não sou Bolsonaro, eu não posso ser Bolsonaro. Mas Lula de jeito nenhum. Você diz, amigo, é bom você tomar a decisão, porque... uma coisa... Ele vai continuar tendo quase traço, né? Se ele não tiver uma posição... E aí é que é um erro do Cláudio, do ponto de vista estratégico. Se o Cláudio assume a candidatura do Bolsonaro, ele engole quem é Lula. Ele engole, porque ele tem muito menos do que o Bolsonaro tem no Rio.
Muito menos. Sim. No estado, o Bolsonaro tem o dobro do que ele tem. E, no entanto, os outros todos são Lula. Ali, Freixo é Lula, Garotinho Lula, Rodrigo Neves Lula. Garotinho não é Lula, não. Não? Não. O Garotinho vai votar no Bolsonaro? Não, ele tem um pré-candidato lá no partido dele, o Bivar. Bivar parece nome de... A gente vai poder ver uma coisa isso curiosa, o Henrique, eu tenho visto outras pesquisas que mostram o Freixo e o Cláudio Castro com 25, 26, 24, ou seja, como assim, metade da população quase já estão, assim, não é pouco factível. Alguma distorção teve na pesquisa, alguma distorção. Vou por esse lado, alguma distorção. Teve. Né? Às vezes um local, a distorção ou utilizar um peso maior aqui na capital, né? E distorcer a proporção do resto do interior. Muito alto, né? É um número alto. É um número alto. É distorção, né? Aquele negócio de distorção, eu sou amigo do Cláudio. Por isso que eu uso o termo distorção. É distorção, porque sou a amigo gente do não Cláudio. tem como saber exatamente onde é que foi o erro. Eu já vi candidato que o cara chega assim, você mostra o resultado. Cara, não é isso. Vai lá e desfaz. Cara, mas aí para fazer pesquisa... Não quero fazer pesquisa de novo. Cara, muda esse número aqui, cara. Eu estou vendo na rua que nem isso. Eu sou essa. Aí o cara vai lá e muda. A gente já fez pesquisa, né, Henrique, do candidato mandar refazer. Não, tem que refazer esse bairro aí que tá errado. Porra, você quer pesquisa isso. ou quer resultado? Eu canso de ver isso. Aí às vezes o cara diz assim, você quer ser enganado? Que negócio. O Cláudio pode ter 20 e pouco, o Freixo pode ter 20 e pouco, pode em outro momento, não nesse. Eu acho também que as pesquisas estão erradas. Eu acho muito difícil que a população fluminense, no momento atual, tá na cara que não tem... tenha quase 50% de... Com esse governador de certeza, aí... não tem. Com esse governador aí, não. Se fosse outro governador... Não, com os candidatos colocados mesmo, Jackson. Na verdade, não tem. Não, mas se você tivesse um governador... Por que eu chamo a atenção de ter um governador diferente? Seria um governador com muita presença. Aí você poderia ter ele com uma rejeição enorme ou ele com uma intenção de voto grande. Agora, com esse governador aí, ter metade da população já decidida, é impossível. Não tem. Não tem. Vamos para a rejeição agora. Toda vez que bota rejeição é fogo, cara, porque aí, viu, né? Garotinho não é mole não, hein, Mário? É brincadeira, rapaz. Nego não gosta do bicho mesmo. Então, olha só. Vamos primeiro... Esse número aqui é importante também. Não rejeita ninguém. Que não rejeita ninguém. Então, se não rejeita ninguém, o caminho para um segundo turno está aberto para todo mundo. Tá. Está aberto para todo mundo. O cara com 7, o outro com... Isso aí. 18. Então, e aí, obviamente, esse todo mundo eu estou me baseando mais dos 3 primeiros. Né? Nesse momento atual, se tivesse um segundo turno, eu vou dizer que quem não tem rejeição, existe quase 40% de pessoas que não têm rejeição nenhuma. A ninguém. E o Garotinho, que é o que maior rejeição tem, 28%, esse número não é suficiente para derrotá-lo numa eleição de segundo turno. Ele pode ter uma rejeição de 28% e ainda assim ganhar a eleição no segundo turno. Óbvio que é muito mais fácil para quem tem menos rejeição. Você disse numa entrevista que na pesquisa anterior o Garotinho teria 40,7%, caiu para 28,5%. E o Freixo também caiu. Isso. A que você atribui essa queda de rejeição nos dois? Então, esse momento é o que eu falei, o momento ainda é da pré-campanha, né? O Freixo, por exemplo, em alguns momentos já ensaiou a conversa de que é candidato do Lula. Tá? E se a gente olhar, o Lula também tem uma rejeição um pouco menor do que na última. Então, os dois têm rejeições que diminuíram um pouquinho. Então, isso provavelmente já é um efeito das pessoas olharem os dois como estarem no mesmo campo, ou mais próximos, ou que o Freixo pode ser realmente o candidato do Lula. E isso pode ser um dos fatores. Tá? O fator do Garotinho, primeiro, as pessoas tinham muita... Ainda tem, isso acho que o Garotinho precisa pensar sobre isso, que as pessoas ainda têm dúvida se ele é candidato. Mas tem um tanto pela questão partidária, né? Quanto por essa questão de, o Garotinho não pode, tá proibido, não pode, ele não veio na última, tanto na última ele começou e saiu no meio. Então, ele ainda tem esse problema que aos poucos, se ele realmente mantiver a candidatura,
esse problema vai diminuindo e aí volta a ter uma clarividência do eleitor de que ele é candidato. Minha visão disso é muito política, né? Quer dizer, você hoje tem uma situação ali com o garotinho que é a Clarissa. Eu sempre chamo a atenção disso. Clarissa, ela assumiu a candidatura do Bolsonaro. Então, certamente, muita gente que é Bolsonaro começa a migrar para o garotinho, porque o garotinho é uma candidatura confusa ainda, né? Você não sabe que ele tem candidato a presidente. Então, como o Bivar é nada, né? Bivar é nome de geladeira. Bota lá e ele pode estar nisso. Agora, uma coisa que chama atenção é o seguinte: o garotinho deve estar muito feliz com essa rejeição dele. Não é porque é pequena, é porque é grande, porque ele faz tudo para ser rejeitado há muitos anos. Você pegar toda a história do garotinho, o jogo dele era a rejeição, ele trabalha pela rejeição, ele tenta a rejeição. Então ele hoje está num sucesso absoluto de rejeição. Mas aí, falando sério, do ponto de vista estratégico político, eu acho que a posição da Clarissa está começando a pesar. A Clarissa assumiu a candidatura do Bolsonaro. Cara, no Rio de Janeiro, por maior que seja a rejeição do Bolsonaro, ele tem 30% de eleitor. Eleitor do Bolsonaro vota nos candidatos do Bolsonaro. Como o Bolsonaro ainda não tem candidato no Rio, quem assumir essa posição, e a Clarissa vai ajudar o garotinho nisso. Se assumir essa posição, vai levar esses 30, eu acho. Agora, esse número aí de 40, ele tinha 40, alguma coisa, sim, baixou para 28. Isso torna ele um candidato competitivo como nunca. Total. Foi o que eu falei, né? Total. Se a gente simplesmente somar para dizer que ele é um candidato que tem 28% de rejeição, ele é um candidato viável. Porque com 28% de rejeição, ele pode ganhar no segundo turno. É um número que não o tira da disputa, né? Com 40... já fica muito 40 e pouquinho, fica muito próximo dos 50. E se eu tenho 50 que não vota em mim, vai ter 50, alguma coisa que vai votar no outro candidato. E uma leitura que eu faço aqui o garotinho tem lá os 28 e tem mais 40% que não rejeitam ele. Exato. Tem 40% que não rejeitam o Cláudio, não rejeitam o Marcelo Freixo, mas também que não rejeitam o garotinho. Então, muito desses não rejeita ninguém 40% foi queda da rejeição dele, porque ele tinha rejeição de 37,8%, né? 37, isso. E vamos pensar no seguinte também, Jackson, você fez esse exercício aí em relação à proximidade da Clarissa com o Bolsonaro, né? Mas pode ter uma pedrinha no sapato que é o próprio Cláudio, que se entender que colar ao Bolsonaro de forma mais firme seja melhor para ele, já que ele está um pouco à frente. Mas aí você vai ter emprego para o Rodrigo Abel lá na Prefab? Mas aí imagina que ele identifique que é bom ele colar no Bolsonaro, ser o candidato oficial do Bolsonaro. O que sobra para o garotinho? Nada. E para o Lula. Aí não sabe, mas aí indo para o Lula, ele vai somar com o Lula e vai ganhar a eleição. Por isso que esse cenário maravilhoso na eleição do Rio. Completamente indefinido. Foi isso que a gente, até nessa entrevista, Mário, que porque se você faz esse raciocínio, e o raciocínio é válido, Rodrigo Abel está certíssimo. Porque quando ele bota o pé dos dois lados, ele segura o outro lado de não crescer. Então, não sei se ele pensa dessa forma, mas a leitura que eu faço do Rodrigo já há algum tempo, desse movimento que o Rodrigo Abel faz da esquerda, ele compensa muito isso, né? Porque ele, a rigor, ele tira um pedaço do Lula e tira um pedaço do Bolsonaro. Se o Bolsonaro se mantiver na posição que sempre teve, de não dar bola para coisa nenhuma, isso pode não fazer diferença. Agora, eu fosse o Cláudio, eu assumiria a candidatura do Bolsonaro definitivamente. Ele precisa assumir a candidatura de alguém, de um dos dois que seja, para trazer o público e aí com o que ele já tem. Porque ou do tem trabalho, o risco ali do garotinho. Se tiver o risco do garotinho. Vamos para senador? Senador, professor Henrique Serra, espontânea. Eu vi uma pesquisa que na Estimulado o Cabo Daciolo teria passado o Crivella. Passado acho difícil. Embora é uma grata surpresa o Cabo Daciolo ter os números que tem, né?
Até pelo processo... Ô, Glória! Até pelo processo de desgaste que ele teve nas últimas, né? Desde que ele entrou, realmente que ele assumiu o mandato e depois quando saiu, é um processo de desgaste em opinião pública que ele teve durante esse processo, durante esse tempo. E eu achei até muito interessante os números do Daciolo, né? Romário, aquilo que a gente falou, É como ninguém... está na frente porque está ali, é o senador, é quem as pessoas já votaram nele na última eleição. Hoje tem essa relação aí começando a ser costurada com o Bolsonaro, né? Por mais que a Clarissa ainda esteja aqui no jogo, que também se coloca ao lado do Bolsonaro a todo tempo. Não, mas ela tá batendo, né, muito, cara. Mas o Romário também se coloca mais próximo ao Bolsonaro. Se fizesse uma aposta para futuro, eu faria na Clarissa. Ela tá bem próxima ali. Embora tenha, se a gente vai ver nos números de forma completa, tenha caído, né? Caiu um pouquinho da última. Siciliano que chama atenção, né, Henrique? Muito Siciliano, baixo. O siciliano, eu não sei se ainda as pessoas... Porque tem uma Pô, mas numa pesquisa com 80%... Tem uma boca miúda, né? Daquela... Boca miúda é ruim. Mas tem uma informação de que... quando se coloca o nome do Lula em relação à transferência de voto para o siciliano dá uma crescida absurda. Mas isso é o Si, né? Mas é o Si. É o Si e o siciliano é Lula desde que eu me entendo por gente. Já era para estar associado. Já era para ter associado minimamente a isso. Né? Verdade. O siciliano não veio de um outro partido. Mas talvez Entendeu? a imagem dele, né? De se relacionar com a direita, com a esquerda, com o centro, talvez isso confunda o eleitorado. O siciliano ele tem uma boa relação com a política de uma forma geral, né? Um presidente de casa legislativa que transita muito bem com toda a composição da casa, né? Ninguém pede diálogo, voto pra ele, cara. né? Tem diálogo com todos os... Ele então ele não transita é um cara que todo mundo de alguma forma Na gosta. política, sim. Isso aí. Mas tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar. E tem que povo, combinar... Você faz campanha ou na política ou com o povo. Sim. Como ele é um belíssimo presidente da Assembleia, comparado com os outros, sempre falo isso, o outro podia ter sido melhor. O que acontece? Se aquela turma toda a quem ele serviu na Assembleia pedisse voto para ele, mas não vai pedir voto para ele, cada um tem seus candidatos. É verdade. Não, então, sinceramente, eu sempre gostei de correr risco como profissional. Eu digo aos o seguinte, eu faria uma aposta aqui hoje que André não vai a lugar algum. Agora, posso queimar a língua amanhã depois. Eu queimaria minha língua com o Jackson, que eu concordo plenamente com ele. Eu acho que... não é o cenário favorável, digamos assim. Não é um cenário favorável. Vamos para o estimulado agora, induzido? Então, no estimulado a gente consegue ter uma leitura um pouco melhor, né? Ainda assim, 26%... não sabem quem votar. Cresceu Convenhamos, com todo respeito, a gente nós que somos democratas, a eleição é uma maravilha, mas a eleição de Senado não pega, né? Não, claro que não, ninguém sabe para que serve. Não pega, isso. porque é exatamente isso. As pessoas não têm noção do que é o senador, qual é a função do senador. Acha que é bonito. É o último que você vota, é o último que você escolhe. Teve uma época que o nego achava que era sabonete, porque tinha um sabonete chamado senador, não? Conhece? Lembrou? Não. Pois é, mas tinha um sabonete chamado senador. O cara dizia assim, vou votar num sabonete. É o último voto que normalmente as pessoas definem. E também não servem para nada, né? E aí tem aquela eleição que um ano você escolhe dois, o outro você escolhe um. Uma função que os caras podiam ter cumprido era enquadrar o pessoal lá do Supremo, mas nem isso eles fazem. Não é. Senador tem 8 anos de mandato. Enche o saco das pessoas e não faz nada. Difícil. As pessoas têm dificuldade de perceber, então por isso tem dificuldade até de votar. Né? É a eleição que menos as pessoas têm relação, proximidade. Então, Romário chega a 19,7%, que é bem considerável. Cresce quase 100%. Né? Bem considerável, por quê? Porque é uma eleição de tiro curto. Eu ainda acho que a disputa vai ser ali em cima. É uma eleição de tiro curto. Se fosse na outra, que vem 2, aí o quebra-cabeça ia ser mais tranquilo, mais interessante de montar. Agora a briga está ali no alto mesmo. Vamos fazer uma adivinhação aqui. Se você tira Crivella, porque você não sei se você fez esse exercício, mas se você tira o Crivella dali,
o voto do Crivella tanto pode ir para Clarissa, como pode ir para o Cabo Daciolo, por causa da igreja, como pode ir para o Romário. A tendência é ir para o Romário, né? Uma tendência natural. Então, pode ser que você tenha uma eleição aí interessante. Ou se, sempre para cá do se, né? Ou se a Clarissa realmente for a candidata do Bolsonaro, Ali tem ela e Daniel. ainda tem o Daniel, que não empolgou nesse início. Porque Mas é uma partida razoável. mas é uma partida razoável com aquilo que a gente esperava mais. De uma hora para outra, não é nada, nem nada, a pesquisa teve uma influência de que ele ficou na mídia nas últimas 2 semanas antes da pesquisa. Então, o nome dele rodou por tudo quanto é lado, Mas o com o apoio do Bolsonaro, de um ato do Bolsonaro. O bolsonarismo ali está meio diluído entre o Daniel Silveira, a Clarissa, Sim. o Crivella, o Daciolo, o Romário. Não, então é isso que eu né? tô falando. O que acontece? O bolsonarismo meio desintegrou no Senado, se tirar o Crivella, é capaz também de se diluir em Clarissa e Daniel. Além do próprio Daciolo. Mas o Daciolo não... Daniel vai depender da campanha. É. Então vai, Agora o pode ser siciliano muito diluído, baixo, mas né, também. E aí a gente volta de novo pro siciliano na induzida, com o nome dele na cartela, é baixo. Bem baixo. O horário do nosso programa está terminando. Vamos correr. Agora é a rejeição, né? A rejeição aqui, ó. Primeira coisa, aqui. Não rejeita ninguém. Quase 40% das pessoas não rejeitam ninguém. Agora, Clarissa é expressivo, carrega Por o quê? pai. Garotinho. E vice-versa, porque Clarissa também não é uma pessoa, uma novata na política. Por mais que ela seja nova de idade, ela não é uma novata Já na foi política. candidata. Já foi candidata várias vezes, entendeu? Então, carrega uma rejeição. O pai não ajudou muito, só prejudicou, porque botou o irmão lá com o prefeito de campo, não botou ela. Isso. E o irmão tem pelo menos o que a gente tenha assistido, está tendo um bom governo, pelo menos está bem avaliado. Fosse a Clarissa, eu faria um grande mandato de deputado, mudaria um pouco o perfil, vai para o perfil radical do Bolsonaro, porque essa menina promete, estou te falando. Promete. Clarissa Cara, é um ela é muito personagem do fantástica, Rio, ela dinâmica. Ela tem simpatia quando precisa, ela bate duro quando precisa, fala muito bem. Aí ela tem uma trajetória, aprendeu a fazer, né? Mas enfim. Sim. Eu gostaria muito que ela crescesse muito. Só que a gente fala, né? É óbvio que a gente colocou a pesquisa para rejeição, mas como é uma eleição de tiro curto, né? Na verdade, o que importa é o que você agrega. Isso. Essa é a verdade. Né? Você pode ter, por exemplo, a Clarissa pode ter uma rejeição grande, mas se tiver gente que a apoia mais do que a rejeita, ela tem que é a disputa do voto. Mas a rejeição dela não é grande, né? Não, eu estou dizendo, nessa comparação de ter rejeição, se fosse uma eleição com os dois, por exemplo, com duas vagas, aí você vai discutir, porque você vai ver qual é o segundo voto. Para onde vai o segundo voto? Ou para onde não iria de jeito nenhum o segundo voto. Como só tem um voto, que é o voto daquele que você quer que se eleja, a rejeição para Senado tem uma importância menor, entre aspas, do que a rejeição para governador, para presidente, que são eleições que tendem a ter um segundo turno e uma segunda possibilidade de voto. Já tocou o nosso horário ali. Mas para finalizar, Henrique, você me disse que a Prefab vai fazer, o Instituto Prefab vai fazer uma pesquisa por mês até setembro. É, né? O que a gente pretende, até para manter a regularidade, né? Poder fazer as comparações, né? Mostrar o processo eleitoral como foi desde o início, né? E termos referências em números que a gente acredita, porque é muito ruim também você tentar se basear em comparações com outros números que venham de outros lugares, que a gente não acompanha a metodologia. Então, o interessante para a gente, o que a gente quer e deseja, é que possamos fazer mensalmente uma pesquisa estadual. Então vamos ter você aqui mensalmente. Verdade. Garoto! Prazer imenso. Vamos terminar. Menino, valeu, hein? Obrigado. Grande professor. Valeu, hein? Tudo de bom, gente. Tudo de bom. Valeu. Abraço. Grande Marião. Deu tudo certo.